Olá pessoal, eu sou o Felipe, eu sou professor de japonês aqui nesse canal. E eu estou gravando essa aula aqui para os meus alunos. E vou deixar também ao público. Porque é o seguinte, quem é meu aluno conhece que eu trabalho numa metodologia que é 2E, 2A. E hoje eu vou trabalhar o 2E. O que significa esses 2E? Escutar e entender. São dois passos necessários que nós precisamos fazer para chegar à fluência ou dominar uma língua. No caso aqui, o japonês. Então, nós vamos escutar um áudio e nós vamos entender o que esse áudio em japonês está tentando dizer para nós, quais são as informações. E é baseado nesses dois princípios ou pilares que eu vou gravar a aula de hoje. Fica aí comigo, vem aprender japonês. Ou melhor dizendo, vem destravar seu japonês. Então agora, primeiro eu vou dar a deixa não. Eu vou dar o crédito, né? Eu vou dar o crédito para quem, da onde eu tirei o vídeo ou o áudio, né? Então vamos lá. Vamos cortar aqui para o meu Safari ou para o meu navegador da internet. Quem é meu aluno sabe, eu já indiquei esse podcaster aqui, Yu Yu no Nihongo Podcast. Ele é um professor de japonês, ele vive lá no México, mas ele nasceu aqui no Japão. Então, eu acho que ele dá aula de japonês lá no México, online, e além disso, ele tem um podcast que ele posta toda semana. E por que eu indico o canal dele? Porque ele fala um japonês que nós chamamos de Hyojungo, que é um japonês é, perto do ortodoxo, do normal, convencional, por assim dizer. Então, é muito parecido com as matérias ou os materiais didáticos do japonês. Quando ensinam japonês, eles literalmente usam o Ryojungo. Eles não usam muitos dialetos ou sotaques regionais. Então, o dele é muito bom. Ele tem uma boa pronúncia e também ele fala de uma maneira muito natural. Eu escolhi um dos vídeos dele aqui, 今回はで que す é esse ね、daqui, ó. 特にキャッシュレス、Olha 現 só, 金 tá vendo? E nesse podcast, além de ele falar o japonês como nativo, você também pode ver como está escrito aí o texto que ele está falando. Você consegue acompanhar. Por isso é muito bom para quem quer aprender japonês, estudar o japonês. Então, eu super recomendo. Vai lá dar uma força, está estudando japonês, acompanha esse canal, ouve. E, se possível, enquanto ouve, tenta acompanhar o texto, você vai progredir muito no seu japonês. Então, hoje, vamos mudar para cá, no meu editor de texto. Eu peguei um trecho do texto dele, ou do podcast dele, e coloquei em áudio primeiramente, e depois eu vou fazer a explicação aqui. Mas antes disso, vamos escutar mais uma vez essa parte do texto que eu fiz o upload. Upload. É bom que a gente vai usar essa palavra hoje, tá certo? Então vamos ver se eu consigo aqui. O texto dele でも rodando. そういうコインロッカーがあれば、帰りにそこに寄って荷物を取り出せば、みんなハッピーじゃないですか。そういうなんかサービスを考えるのってすごくいいなと思って、アップロードしたんですね。で、それ以外にも日本って毎年帰ると何か新しいものがあるのがすごいなと思っていて、今回はですね、特にキャッシュレス、現金を使わないそのサービスがすごく増えていて、びっくりしたんで、皆さんにお話ししたいなと思います。Muito bem. Vocês devem ter escutado bem aí. Eu, quando estou gravando, infelizmente eu não escuto ele falando. Mas eu já escutei isso algumas vezes antes de para preparar essa aula. E eu gosto muito da pronúncia dele porque é uma pronúncia fácil de nós entendermos os fonemas. Nós não ficamos muito perdidos. Onde começa uma palavra, onde termina. Então, é muito bom para quem está aprendendo japonês. Então, eu quero destacar, antes de nós começarmos a destrinchar o que ele falou aqui, eu gostaria de destacar duas coisas. Inclusive, eles estão em vermelho aqui, em vermelho e em azul. Primeiro, em vermelho são palavras de origem estrangeira.
no caso, em inglês. O japonês ultimamente tem feito muito isso, tem incorporado na sua palavra ou no seu idioma, no japonês, palavras que vêm do inglês. E aqui eles estão sinalizadas em vermelho, olha só. Tá vendo aqui? Happy, sabisu, e são escritos em katakana. Tem mais aqui embaixo, ó. Cashiresu, e assim por diante, né? Então, isso é normal. Outra coisa, agora está em azul aqui, ó. Anoné, anote. Isso são tudo vícios de linguagem, são coisas que a gente poderia tirar da frase e o sentido continuaria sendo o mesmo. É tipo assim, sabe? Quando a gente quer juntar as ideias, mas não quer parar de falar, a gente fala, tipo assim, né? Então aí começa a explicar. Enquanto você está falando tipo assim, você vai organizando as ideias dentro da sua cabeça para você falar de uma maneira compreensível. Então esses vícios de linguagem, esses maneirismos, estão todos em azul. Muitas vezes, quando eu for traduzir, eu não vou levar em consideração eles, tá certo? Entendido essas duas coisas, vamos para a tradução. Na primeira frase ele falou assim, Demo, soyu koiroka ga areba, né, maneirismo, kairi ni soko ni yotte nimotsu o toridaseba, minna happy janai desu ka? Foi o que ele falou. Então vamos lá. Por partes. Demo é uma conjunção que pode significar várias coisas, né? Pode significar mesmo assim, porém, mas nesse caso, então, por causa do contexto, né? O Nagari da história, o contexto, a linha de raciocínio dele, a palavra que mais, em português, que melhor cabe aqui é então, porque ele vai começar um novo raciocínio. Soyu koinroka ga areba. Koinroka é aqueles armários que aqui no Japão tem bastante, que você abre com a chavinha, coloca suas coisas lá dentro, aí coloca a moeda e tranca. Aí você leva a chave embora. Aí quando você volta, você pega e abre esse armário e pega suas coisas e leva embora de novo, né? Em shopping, em estação, tem muito disso, é um serviço bem usado aqui no Japão. E aí ele está falando aqui de um serviço chamado Pudo, que tem um Coinroca, que você faz um pedido na Amazon ou em outro lugar, e a pessoa, em vez de entregar na sua casa, coloca nesse Coinroca. Aí você vai lá com o seu celular, com o pedido, faz esse Coinroca, lê o seu celular, a porta abre, você pega o seu pedido e leva embora para casa. É disso que ele está falando. Na verdade, ele está falando de algumas mudanças que ocorreram quando ele volta para o Japão e o que ele sentiu a respeito disso. Então, Koinroka é isso. Então, Koinroka ga areba. Essa é a forma condicional do verbo aro, que significa ter. Então, se tiver esse koinroka, esse armário de moedas, anoné é maneirismo, a gente não precisa se preocupar com isso. Kairi ni. Kairi ni. Kairi é do verbo kairo, de ir embora. Então, quando você estiver indo embora, kairi ni, sokoni. Esse sokoni se refere ao koinroka, o lugar onde está o koinroka, né? Então, ali. Yote, passar por ali. Yote, passar por ali, né? Dar uma desviadinha e passar por ali. Nimotsu. Nimotsu é a bagagem, seus pertences. Então, quando você, no caso aqui eu traduzi embaixo como produto, né? Por causa do quê? Por causa do contexto, né? Então, mas se você pegar o produto, né? O produto, que é Toridaseba, né? Toridaço é você pegar para você e tirar de algum lugar ao mesmo tempo. Então, não é isso que você está fazendo? Você está pegando para você de dentro do armário e tirando de lá de dentro. Está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. O verbo é toridaço. Toridaseba é a forma condicional. Se eu pegar de lá de dentro. Aí, uma coisa que acontece muito no japonês, né? Sem nenhuma conjunção aqui, ele simplesmente troca a estrutura gramatical. Minna happy janai desu ka? Já vou dizendo, aqui depois de mina, que é todo mundo, deveria depois ter uma partícula. O a, o ga, o mo, alguma partícula, porque esse mina é
um substantivo. Só que, como ele está conversando de maneira informal, ele omitiu essa partícula e está tudo bem, porque nós entendemos bem o contexto. Happy, happy vem do japonês, não, do inglês, que significa happy, feliz. Então, é que ele está perguntando aqui. Todos não vão ficar felizes? Minna happy janai desu ka? Então, uma tradução bem feita, bem pensada, ficaria mais ou menos o seguinte, que como está aqui embaixo, né? Deixa eu aqui, ó, colocar bem no meio. Então, se houver armário de moedas, quando estivermos indo embora, podemos passar ali e retirar nosso produto. Assim, todos não ficariam felizes? Essa é a tradução. Mais um pouquinho. Próxima frase. Olha aqui, ó. A que ele falou no começo é só para ele juntar as ideias dentro da cabeça dele. Não tem sentido de nada, né? No T também é para ele juntar as ideias. E a no é tudo maneirismo, né? Então, essas três frases em azul, as três expressões em azul, simplesmente eu desconsidero na hora de fazer a tradução ou na hora de entender. そういうなんかサービスを考えるのってすごくいいと思って、アップロードしたんですね。アップロードしたんですね。Então, そういう、ou esse, né? Service é serviço. É uma prestação de serviço, né? Vem do inglês, que é service. O kangairo. Então, quando eu penso nesse tipo de serviço, né? Nesse tipo de serviço, sugoku ii tomote. Eu penso que é muito bom, né? Sugoi é uma coisa assim, boa, excelente, né? E é bom, então eu penso que é muito bom. Aí ele coloca aqui um vício de linguagem, upload. Upload é upload. E a gente entende muito bem, né? Download é quando a gente pega um arquivo da internet e puxa para o nosso computador. Upload, ou upload, é quando a gente pega um arquivo do nosso computador e upa ele, sobe ele na internet e deixa lá em alguma plataforma na internet. Então o que ele fez? Ele viu essa ideia quando ele veio para o Japão, pensou nisso e decidiu fazer upload, ou colocar isso na internet no podcasting dele, como assunto do podcasting dele. Então, nesse sentido, ele fez o aporodo. Aporodo. Ele fez o upload desse assunto, colocou no podcast dele, aporodo standes, né? Ele pegou essa palavra em inglês e verbalizou ela, por assim dizer. Então, a tradução, um pouquinho pensadinha, fiz dessa maneira aqui. Ó. Pensei neste serviço e achei excelente, por isso escolhi este assunto para ser assunto do podcasting dele. Ok? Entendido até aqui? Muito bem. Vamos prosseguir. Então, a próxima frase que ele fala é de, それ以外にも日本って毎年帰ると何か新しいものがあるのがすごいなと思っていて、今回はですね、特にキャッシュレス、現金を使わないそのサービスがすごく増えていてびっくりしたんで、まあ皆さんにお話ししたいなと思います。É isso que ele diz. Longo, né? Longo, né? Mas tudo bem. De é uma expressão que a gente usa para continuar o raciocínio que a gente está tendo, tá certo? Em certo ponto, é um maneirismo, mas tem uma função aqui dentro da frase. Sore igai ni, ou seja, além disso, né? Porque igai é uma palavra que significa além disso ou fora disso. Né? Então, além do que ele estava falando em cima, que era um negócio do Pudo, do Koin Roka, né? Daqueles armários que você pega seus pedidos. Além disso, Nihon te, na verdade aqui seria o correto gramaticalmente. Nihon ni maitoshi kairu to, ou seja, né? Ele se perdeu, mas ficou bem natural, né? Quando ele volta, né? Então, maitoshi significa todos os anos e kairu é voltar ou ir embora. Então,
Quando ele volta todos os dias para o Japão, o correto aqui seria uma partícula ni, gramaticalmente, mas tudo bem, a gente entende o contexto, a gente entende o que ele está querendo dizer. Nanika, ou seja, alguma coisa, nanika. Atarashi mono ga aru no ga, ou seja, atarashi mono ga aru significa ter alguma coisa nova, né? Então, alguma coisa nova tem. Isso, né? Tem a partícula no aqui, né? Então, isso tudo aqui, ele como que substantivou com essa partícula, ou seja, transformou tudo isso num substantivo para usar essa partícula para dizer que tudo isso aqui é o alvo do que ele está falando, ou é o sujeito do que ele está falando. Tudo isso aqui, sugoi na tomote ite. É sugoi, é muito bom, é ótimo. Então eu penso assim. Então ele usou aqui o verbo mo, que é pensar ou achar, na forma te, significando que ele quer continuar o raciocínio dele. Colocou uma vírgula e continua a frase de uma outra maneira. Konkai é esta vez. Konkai wa é desta vez. Então, por ele querer falar dessa vez, ele usa a partícula wa aqui. Desse, né, geralmente a partícula ou desinência de finalização de frase. Mas ele usou aqui no meio da frase para ele recuperar o bom senso e dar, organizar as ideias na sua cabeça. Aí ele continua. Tokuni. Tokuni é uma expressão que significa especialmente. Especialmente, né? Kyou wa tokuni nihongo ni tsuite hanashitai. Hoje quero falar especialmente sobre o japonês. Tem alguma opinião sobre o assunto? Quando wadai ni tsuite goiken ga arimasu ka? Tokuni nai. Não tenho nada de especial. Ok? Agora, o que ele quer falar? Cashless. Cashless é uma palavra que vem do inglês que significa cashless, ou seja, sem dinheiro. Talvez você já tenha ouvido falar sugarless, ou seja, sem açúcar. Cashless é sem dinheiro, ok? Aí ele explica. Genkin o tsukawanai. Genkin o tsukawanai. Genkin é dinheiro vivo. E o tsukawanai é não usar o dinheiro vivo. Então ele explicou o que é esse termo aqui em inglês. Aí ele continua. Sono sabisu ga sugoku fueteite. Quando sabe esse serviço ga sugoku fueteite. Ou seja, está aumentando muito. Fuero é o verbo aumentar. Então está aumentando muito. Aí ele finaliza bikkuri shitande. Ou seja, eu me assustei, eu fiquei abismado, eu fiquei surpreso nesse sentido. Aí ele continua, minasan ni hanashi shitai to omoimasu. Minasan ni, ou seja, para todos, o hanashi, conversa ou um discurso, shitai, que eu quero fazer, essa partícula aqui, embora seja um maneirismo, ela tem uma função, né? Que é demonstrar o sentimento dele. Eu quero fazer isso de coração, né? Então, quando a gente tem o sentimento de fazer isso porque a gente gosta, a gente coloca essa partícula lá no meio. To omoimasu. Aí ele fechou a frase dele de uma maneira polida, usando o verbo omo, ou eu penso, ou eu acho, na forma masu, que é a forma polida. Ele fechou assim a sua frase. Aqui, como é que ficaria, então, a tradução? Todo ano, quando volto para o Japão e vejo que há novidades além dessas, acho muito bom. Dessa vez eu gostaria de falar com vocês especialmente sobre o cashless, ou seja, maneiras de não usar o dinheiro vivo em espécie. Tá certo? Como a tradução é livre, a gente não precisa seguir a mesma estrutura deles, a gente adapta para o português para que os nossos ouvintes em português entendam melhor isso.
E é isso, uma outra dica que eu gostaria de dar, a gente não precisa entender tudo ao pé da letra, a gente precisa entender o sentido. A gente sabe as palavras, o significado de algumas palavras, a gente sabe a função de outras palavras dentro da gramática japonesa e a gente entende o sentido. E quando a gente vai fazer a tradução da nossa cabeça, a gente não precisa traduzir palavra ser duro, não, não. A gente pode traduzir com uma certa flexibilidade. O importante é entender a mensagem que o japonês, que a pessoa que está falando em japonês está passando para nós. E nós temos uma certa liberdade para traduzir com esse termo, com aquele termo e assim por diante, né? Então nós precisamos ser flexíveis na hora de entendermos. Mas daí, quero perguntar para vocês já ouviram falar desse Koinroka, o poodle? Vocês usam bastante cashless, paga as coisas com celular, né? Tem aqui no Japão tem PayPay, PayPal, AUPay, débito cada cartão de débito, né? Ou então tem aqueles cartãozinhos que você põe, você faz charge, né? Você carrega ele com dinheiro, né? Ah, hoje eu vou lá na maquininha, coloco 10 mil nesse cartão e eu vou usando esse cartão até gastar os 10 mil. Aí quando gasta 10 mil, ele geralmente não passa, né? Aí você tem que fazer charge de novo, ou seja, carregar o cartão dele de novo, né? Tá certo? E você faz uso disso? É o que eu queria perguntar para você. Mas de coração mesmo. Eu gostaria, ficaria muito contente que vocês tivessem entendido a proposta desse vídeo, que é trabalhar em cima de dois pilares. Escutar bem o idioma que a gente quer aprender e conseguir entender. Não palavra por palavra, mas entender o sentido. Isso é muito importante para a gente começar a caminhar rumo ao domínio de um novo idioma. Por isso que nas minhas aulas eu trabalho bastante esses dois pilares, que eu chamo de 2E, escutar e entender. Mas isso não é a única coisa que eu trabalho nas aulas que eu dou em grupo. Eu trabalho outras coisas também. Quer saber mais? Quer saber mais? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde tem uma página que eu explico melhor sobre o meu curso. Fique à vontade de ver. Só não sei que se quando você estiver vendo esse vídeo vai ter vaga aberta ou não. Se ele vai estar no mesmo formato que está hoje ou não. Mas enfim, dá uma olhada aí embaixo, não custa nada. Você vai ser direcionado para uma página legalzinha que eu fiz. Dá uma conferida. Se fizer sentido para você, você se cadastra. Se não, tudo bem, continua me seguindo aqui e somos amigos, porque nós queremos juntos destravar o nosso japonês. E agora para finalizar, eu vou passar só minha vinhetinha de novo e até a próxima. Mata né!